E aí, pessoal, tudo tranquilo? Então, tudo bom? Professor LA de Física, mais uma aula de ótica, falando sobre um assunto provavelmente os mais interessantes e mais aplicados da ótica, que é a chamada refração, certo? Antes de mais nada, entre no canal, deixe seu like, inscreva-se, divulgue. Agradeço muito. Então, vamos lá. Então, o que nós vimos até agora? Que toda vez que eu falava sobre reflexão, certo? A luz sempre estava no mesmo meio, ou seja, a luz se percorria o ar, tá? O raio incidente percorria o ar, incidia sobre o espelho, refletia, voltando a percorrer o ar. Não havia mudança de meio, não existia mudança de meio aí. Certo? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é: refração significa obrigatoriamente, a partir de agora, mudança de meio. E o mais importante, pessoal, meio óptico. Depois, né, eu vou deixar dessa forma aqui, vou explicar o que significa meio óptico, certo? Eu vou mostrar para vocês que não basta simplesmente olhar para o meio, né, e falar, certo? Ele possui características ópticas diferentes de um outro, certo? Água e álcool e assim por diante, acrílico e vidro e assim por diante, tá? Então, mudança de meio agora significa de mudança de meio óptico. Senhores, para tentar entender a refração, vamos fazer uma experiência bem simples. Está aqui, ó, tá? Dá para ser feita em casa. Vou comprar 3 lasers, um laser vermelho, um laser verde, um laser azul, certo? Então, ó, luz monocromática, eu posso tratar essa luz monocromática como radiação, não tem problema, certo? Incidente sobre a superfície. De quem? De um aquário. Um aquário, por si só, tem o que? Dois meios diferentes, ar e água. Então, eu peguei um aquário, joguei sobre a superfície de separação entre ar e água, luz vermelha, verde e azul. Na primeira experiência, pessoal, eu joguei de forma inclinada em relação, certo, à superfície. Se vocês olharem aqui, ó, no cantinho, eu fiz a mesma experiência agora para a luz vermelha e azul, só que joguei aqui, ó, perpendicular, certo, à superfície. O que nós chamamos de incidência oblíqua, tá? Legal? Então vamos lá. O que a gente pode, na verdade, observar dessa experiência? Pessoal, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é que aqui, ó, tem a minha luz vermelha incidente, certo? Ela muda de meio, ou seja, ela refrata, e olha só, o pontilhado aqui representa o caminho que ela faria, que ela percorreria se não houvesse refração. Percebe-se nitidamente que ela sofre um desvio, ela muda de trajetória. Então, este ângulo aqui, pessoal, é chamado de ângulo de desvio. Se vocês olharem para a cor verde, para a radiação verde, ela também sofre um desvio em relação, ó, à trajetória original. E para o azul, exatamente a mesma coisa, meninos. Também um desvio. O que vocês, olhando essa experiência aqui para o azul, né? Vou fazer aqui para o vermelho, tá? Observam agora, para a radiação, quando ela incide, a luz incide perpendicular, é o seguinte, certo? Ela, ao contrário do que aconteceu inicialmente, ela não muda de trajeto, ela não muda, certo? De trajetória, ou seja, não sofre desvio, ou o desvio aqui é nulo. Então, ó, ela vai refratar exatamente sobre o mesmo trajeto, a mesma trajetória aqui, certo? Mudou de meio, refratou. Tranquilo? Legal? Então, aqui eu já sei que o desvio será, obviamente, nulo, ou não existe desvio, tá? Então, quais são as outras conclusões que eu posso, certo? Né? Tirar, tá? Dessa experiência. Então, vamos lá. Conclusões. A primeira delas, senhores, fala sobre o desvio. Muitas vezes a gente confunde desvio com refração, certo? Então, eu acabei de mostrar nessa experiência que nem sempre que existe refração tem desvio. Então, o que a gente tem que memorizar? Quando a incidência, ó, o ângulo de incidência é diferente de zero, você fala, que ângulo de incidência? Pessoal, olha comigo aqui, ó, o que eu fiz, ó, nessa primeira figura, certo? A partir do ponto de incidência, tracei normal, assim como eu fiz em reflexão, da normal até o raio incidente, ângulo de incidência. Este ângulo de incidência, igualzinho que eu já havia trabalhado com ele, certo? Então, ó, diferente de zero.
incidência oblíqua, vai ocorrer desvio? Sim, certo? Com certeza tem desvio. E o mais legal, pessoal, tá? Olha que joia aqui, uma coisa bem legal que eu comentei com vocês, certo? Esse desvio, certo, aumenta com a cor. Então, o que eu queria salientar para vocês já, pessoal, quando a gente fala em cor, em física, aqui na ótica, o que eu quero que vocês entendam é que, de certa forma, eu estou vendo a frequência dessa radiação, dessa luz. A gente já viu isso lá no começo do ondulatório. Então, ó, pensou frequência em cor, a partir de agora, lembrar em frequência. E o que nós vimos? Quando a gente decompõe a luz, senhores, tá? Com prisma, por exemplo, luz branca, certo? Em vermelho, né? Alaranjado, amarelo, verde, azul, sei lá, todas as cores aí, pessoal. O que a gente percebe é que a frequência dessas cores, dessa radiação, certo? Aumenta do vermelho para o verde. E olha que legal, se vocês vierem aqui embaixo nessa figura, o desvio também aumenta, certo? Tá? Do vermelho para o azul. Então, o que nós concluímos, pessoal? Que se existe desvio, certo? Esse desvio, se nós aumentarmos a frequência da radiação incidente, o ângulo de desvio, ou seja, o desvio também aumenta. Legal? E nós vimos o seguinte, né? Se o ângulo de incidência é zero, a incidência oblíqua, o próprio ângulo também será zero. Ou não tem, né, desvio, certo? Tá? Tranquilo, ou desvio é zero. Então, primeira coisa é essa, não confundir, certo? Refração com desvio, certo? Refração acontece toda vez que a luz muda de meio. Desvio, nem sempre. A segunda, senhores, conclusão, e talvez uma das mais importantes, a gente vai usar isso inclusive lá em ondulatória, né? É olhar para a figura e perceber a coisa mais simples do mundo, mais óbvia do mundo. Se cor quer dizer frequência para a gente aqui, olha que legal. Aqui eu tenho luz vermelha incidindo, refratando, ó, sofrendo desvio, certo? Mudando de meio, só que a cor continua a mesma do raio. Era vermelho, é vermelho, verde, verde, azul, azul. Isso mostra uma coisa bem facinha para a gente, né? Que durante a refração, essa característica da minha onda, da minha luz, onda eletromagnética, tem que se manter constante. E eu vou usar isso bastante, senhores. Muito mesmo. A terceira característica, ou na verdade a terceira conclusão é o seguinte, tá, neste caso, na refração, a luz se comporta como uma onda. Opa, legal. Isso implica, senhores, que eu consigo caracterizar essa luz, essa onda, a partir de três parâmetros, ou seja, da sua velocidade, do seu comprimento de onda e da sua frequência, que estão, senhores, né, relacionados com aquela famosa equação do V igual a lambda F. Certo? Aí vem a pergunta, tá, eu acabei de descobrir o que acontece com a frequência. Aí vem a pergunta óbvia, né? O que acontece com a velocidade, com o comprimento? Quem aumenta, diminui, ou sei lá o quê? E aí, pessoal, tá? A gente percebe uma coisa bem tranquila. Tá? A luz sofre uma interação, certo? Com o meio. Ou seja, com o ar, com a água, com uma peça de vidro, o que for, tá? Você fala, nossa, o que significa interação? Que palavrão é esse? Meninos, pessoal, interação aí significa simplesmente, de alguma forma, né, a luz vem ao meio e vice-versa. Um exemplo bem assim, simplista, tá? Aliás, até demais para o meu gosto, mas que muita gente consegue entender o princípio da interação, é o seguinte, imagina você, certo? Correndo, tá? No ar e depois tem que correr numa piscina. Então a gente seguinte, a interação sua, obviamente com a água da piscina, vai fazer com que sua velocidade mude. Certo? Então o que a gente imagina? A interação dessa luz com o meio também vai fazer com que a velocidade da luz mude. Então essa interação leva a mudança na
velocidade da luz, tá? Então, eu queria que vocês entendessem, ó, essa palavra, primeiro mudança. Então, o que vai sofrer alteração, senhores, é a velocidade. Portanto, né, se isso é constante, o comprimento também. Mas muda a velocidade para mudar o comprimento, já que a frequência é constante. Legal? Então, se vocês voltarem lá na figura comigo, eu quero que vocês entendam o seguinte. Senhores, aqui vocês têm a luz vermelha se propagando no ar, e aqui vocês têm a luz vermelha se propagando na água. É óbvio que durante a refração, essa velocidade vai o quê? Vai mudar. Então elas serão o quê? Diferentes. A mesma coisa acontecendo para verde, senhores, e a mesma coisa acontecendo para azul. Você fala, e agora, Elia? E aqui, certo? Mudou? Mudou de meio, senhores, certo? É refração? Ó, mudou a interação? Sim. Apesar de não sofrer desvio, é óbvio que essas velocidades serão diferentes, certo? Então, mudou o meio, certo? Muda a interação, muda a velocidade. Então, o que eu queria que vocês entendessem é o seguinte, ó, observação. O que a gente tem que lembrar agora? Primeira observação legal, certo? Então, ó, refração, senhores, com certeza quer dizer mudança de meio, óbvio, certo? E com certeza absoluta mudança na velocidade, certo? Isso é importantíssimo para vocês. Segunda observação importantíssima também, senhores, ó, vamos pensar agora em termos da interação que a luz sofre, certo? Com o meio e qual a relação dela com a velocidade, certo? No meio. Então, preste comigo, ó, quanto maior a interação, imagine você correndo na água, né, ou sei lá, no outro, no óleo, o que for, certo? Obviamente, menor será a velocidade. E aí nós temos uma pergunta óbvia, né, senhores? Tem como, de certa forma, medir essa interação que a luz sofre com o meio? Sim. Essa, certo, medida nós vamos chamar em física de índice de refração, tá? E tomar cuidado, pessoal. Muitas vezes vocês encontram, né, em livros ou em vestibular, o que foi, essa interação recebendo o nome de refringência, tá? É só uma questão de nome aí, tome cuidado. Então, o que eu quero que vocês entendam agora é que quando eu estou calculando o índice de refração, eu estou calculando a interação que a luz sofre com o meio, certo? Vou chamar a índice de refração de N e olha como é fácil calcular o N e quais são as implicações disso. Bom, primeiro, senhores, vou imaginar então, ó, que agora a luz, a radiação que eu vou incidir, sempre vai estar primeiro se propagando no vácuo. E aí ela vai refratar, mudando de meio para ser, ó, pode ser água, vidro, certo? O meio que eu queira saber qual a interação que ela sofre, certo? Lembrando que do vermelho para o azul, certo? A frequência aumenta, tá? E outra coisa, pessoal, olha comigo aqui, ó. Se eu tenho vácuo, certo? A luz não sofre interação nenhuma, tá? Então, a velocidade para a luz vermelha no vácuo tem que ser igual à velocidade, né, da cor azul no vácuo, da verde, da amarelo, o que for. Isso sempre tem que ser igual a C, certo? Ou seja, 300 mil quilômetros por segundo, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo e assim por diante. Então, todas as radiações, todas as cores no vácuo têm a mesma velocidade, que é a velocidade da luz no vácuo, a velocidade máxima, certo? Da radiação, de 300 mil quilômetros por segundo. Então, ó, refrator, sofreu desvio, e o que eu mostrei para vocês é aquilo que eu já tinha mostrado, né? O desvio de frequência, certo? Quando um aumenta, o outro aumenta. E olha só como é que então eu vou calcular aquela interação através do índice de refração. Nós definimos índice de refração como sendo a relação entre a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz, então, no meio que ele passa a percorrer. Então, aqui, pessoal, pode ser, como disse, o ar, a água e assim por diante. Tá? Então,
Esta é a maneira, a equação que eu uso para calcular essa interação. E olha como isso realmente fornece interação. Então imagina o seguinte, ó, se eu tenho um meio onde a velocidade é pequena, certo? É porque a interação foi o quê? Grande. Portanto, o índice de refração é grande. Tá? Quais são as implicações do cálculo desse índice de refração? Primeiro, senhores, tá? Olha comigo, ó, o N qual a unidade. Pessoal, velocidade, velocidade, metros por segundo, quilômetros por segundo, quilômetros por segundo. Então a gente diz que isso é adimensional, certo? Isso é um número 1, 2, 3, 10, 20. Aí se pergunta, por que você não falou meio? Gente, toma cuidado com isso. Se índice de refração é c pela velocidade da luz no meio, certo? Se c é a maior velocidade da luz possível, tá? Então, o n tem que ser uma quantia maior que 1, tá? Então, cuidado com isso, por favor. Tá? Outra observação, pessoal, né? Outra, para vocês tomarem cuidado. Geralmente, quando a gente trabalha com o meio ar, o que a gente diz, né? Que a velocidade no ar para a luz é muito próxima de c. Portanto, nós usaremos a índice de refração do ar, senhores, como sendo 1, certo? Então, o índice de refração maior ou igual a 1. Isso não precisa ser dado no vestibular, nós temos que saber, mas é bem tranquilo e bem fácil. E por último, pessoal, me ajuda a calcular o índice de refração, então, certo? Para aquele meio. Só que eu vou imaginar o seguinte, então, ó, o meio agora vai ser a água, certo? E o que eu vou imaginar? Que eu tenha calculado, eu tenho um meio de medir, certo? Isso aqui é um valor de chute, certo? Isso é só um exemplo, então cuidado com isso. Em que eu medi a velocidade da radiação vermelha na água e encontrei 200 mil, certo? E para a radiação azul, no mesmo meio, tá? 150 mil. Então a gente percebe uma coisa muito legal aqui, que já caiu muitas vezes no vestibular. Se eu calcular o índice de refração, certo? Para a radiação vermelha para o meio água, isso vai ser os 300 mil, que é o C, e eu disse que, certo? Aqui eu teria 200 mil, hipoteticamente. Se vocês fizerem essa divisão, pessoal, isso obviamente dá 1,5, como eu disse, é um número, certo? Isso quer dizer o quê? Que a velocidade da luz no vácuo é 1,5 maior do que nesse meio, certo? Ou ao contrário, ela é 1,5 menor, tá? Quando eu calcular o índice de refração, olha só, pessoal, mudei a radiação incidente, mantive o meio, isso agora vai ser 300 mil dividido por aquela velocidade que eu disse que eu medi, 150. E aqui, pessoal, isso vai dar 2. Tá? Então, olha que legal. Tá? Muita gente acha que o índice de refração é uma característica do meio e não é. Certo? O índice de refração, pessoal, ó, olha daqui, ó, ele depende do meio, obviamente sim, mas também da frequência da radiação da luz incidente. Então, cuidado com isso aqui para vestibular, certo? Não só depende do meio, mas também depende, certo? Com certeza da frequência. Senhores, para terminar a aula, vou montar uma refração e a gente, na verdade, certo? Vai mostrar se existe, né, alguma lei, certo? Algum princípio que rege a minha refração. Então, para isso, pessoal, eu vou montar uma figura com vocês, certo? Bem tranquila, bem fácil aqui para a gente estudar a minha refração. Então, olha só, o que nós temos que imaginar quando eu estou estudando, senhores, refração, certo? Bom, de novo, ó, como eu já tinha feito lá na reflexão, eu tenho um raio incidente, só que o que vai mudar aqui, pessoal, aqui eu tinha espelho, agora eu tenho que ter dois meios. Ao invés de ar e água, eu vou chamar de meio A e meio B, já que eu não, certo? Eu não sei que meios. Eu quero que vocês entendam o seguinte, no começo da aula eu disse, ó, eu preciso de algo que caracterize oticamente o meu meio. Pessoal, o que vai caracterizar oticamente o meu meio são os chamados índices de refração, certo?
tá? Então, a propriedade ótica da matéria é dada pelo índice de refração. Toma cuidado que ela depende de frequência também. Legal? Muito bom, senhores. Tá? Quando eu estudei, senhores, a reflexão, tá? Eu conseguia obter, na verdade, um ângulo chamado de incidência. Mas esse ângulo era obtido em relação a quem? A normal. Então, o que eu vou fazer agora, senhores? A partir do momento que eu tenho raio incidente, eu tenho os meios e os índices de refração, eu vou chegar aqui, pessoal, ó, e a partir do ponto de incidência, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu tinha feito anteriormente. Eu vou criar a chamada reta normal. Então, aqui a normal continua tão importante quanto em exercícios de reflexão. Então, tá aqui, pessoal, ó, perpendicular à superfície, eu vou ter a chamada normal. Então, importantíssimo. Agora, pessoal, olha que legal, ó, da normal até o raio incidente, eu tenho o ângulo de incidência. Pessoal, a luz refrata, sim, tá aqui, né, ó, mudou de meio, certo? E o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó, eu vou definir agora um ângulo chamado ângulo de refração, tá? Então, ó, da normal até o raio refratado, o meu ângulo de refração. Lembrando que esse ângulo aqui, ó, entre o caminho que a luz faria e o que ela faz, chama-se desvio, certo? Não estou preocupado com isso agora. Então, a minha pergunta agora é óbvia, né? Será que existe alguma relação entre esses ângulos de incidência e refração, certo? Assim como havia uma relação entre a medida do ângulo de incidência e a medida do ângulo de reflexão, certo? Então, este raio aqui, pessoal, vai ser a partir de agora o meu raio refratado. Existe sim, legal? Quem montou essa relação, pensou nessa relação, senhores, chama-se Snell. Tá? E o que ele observou na verdade? Uma relação entre a medida direta dos ângulos, certo? Tá? Não tem. Tem, mas na verdade, né, um pouco mais complicado. Mas ele consegue obter, na verdade, uma relação entre o seno desses ângulos. Então, ele obteve o seguinte, ó, que se eu dividir o seno do ângulo de incidência pelo seno do ângulo de refração, vai dar o mesmo resultado que se eu dividir o índice de refração no meio B pelo meio A. Certo? Exatamente o valor. Se isso dá 1, isso dá 1, isso dá 2, dá 2, dá 3, dá 3, sei lá, a mesma coisa. Certo? O mesmo valor. Tranquilo? Tá? Ou o que vocês costumam, né, estudar, seno I, ó, NA, será igual a NB seno refração. Tá? Eu prefiro usar, senhores, desta forma aqui, porque vou mostrar uma coisa bem legal para vocês agora. Tá? Primeira coisa importante, tá? Dá para, na verdade, certo? Melhorar esse termo aqui? Melhorar não sei, mas dá para escrever isso aqui, ó, o índice de refração em função de quem? Das minhas velocidades, tá? Se eu lembrar que NA é C sobre VA e que NB é C sobre VB, pessoal, certo? Eu consigo escrever Snell de uma forma geral dessa forma, né? Ó, o seno do ângulo de incidência pelo seno do ângulo de refração vai ser igual a NB sobre NA. Cuidado, ó, quando eu substituir C sobre VB e C sobre VA e mantiver a primeira e dividir para a segunda, vai surgir aqui, ó, VA sobre VB, né? Inverte os índices daqui, certo? Do índice de refração e da velocidade. Pessoal, tem uma maneira de tornar a memorização dessa equação um pouco mais simples? Sim, tá? Então, o que a gente geralmente faz antes de começar tudo? No canto da figura, pessoal, a gente constrói uma flechinha aqui, certo? Indicando o sentido da propagação da luz, ou seja, de onde a luz provém, certo? Tem gente que gosta de vem, certo? Para onde ela passa, para onde ela vai. Sei lá, isso é de vocês, tá? Vem, vai, provém, passa. Eu vou usar provém, passa, mas pode ser dessa forma. Então, neste caso, ó, ela provém de A e passa para B. Então, uma outra maneira de escrever essa equação, de uma maneira teoricamente mais fácil, né? O seno do ângulo de incidência
pelo seno do ângulo de refração é igual a NB. N passa, N provém. Cuidado aqui, pessoal, o V agora em cima, ó, inverte o índice. V provém, V passa. Então, todos os exercícios de refração que eu for fazer, senhor, ou pelo menos 99% deles, vai estar baseado aqui em Snell. Tá? Snell, inclusive, serve para explicar outros fenômenos importantes que a gente vai discutir, certo? Em aula aqui. Pessoal, então, para terminar essa aula, eu vou fazer 2 exemplos, tá? De aplicação da lei de Snell, que vai servir para a gente perceber uma coisa bem legal, que vai servir para sempre, né? Toda vez que estiver fazendo exercício de refração, eu preciso lembrar disso. Sobre o que eu estou falando? Então, vamos lá, pessoal. O exemplo 1 diz assim, tá? Eu tenho um raio incidente, tá aqui, ó, certo? Que em relação ao normal, formando um ângulo de 45. 2 meios, areado, vou, né? Eu tenho certeza que o índice de refração é próximo a 1, então isso aqui eu não preciso lidar. E vou imaginar que o índice de refração para a água, neste caso, tem um valor de raiz de 2 para essa radiação. Legal? Então, a minha pergunta é a seguinte, a pergunta do exercício é a seguinte, né? Se eu sei o ângulo de incidência e eu sei os índices de refrações, certo? A minha pergunta é como é que essa luz refrata? Ou seja, quanto é que vale, ou qual é a medida deste ângulo de refração? Pessoal, não tem muito, né, de onde fugir, tem que usar a Snell. Então, o que eu disse? Ó, no canto da figura, pessoal, antes de começar, provém, passa, vem, vai, o que vocês quiserem. E agora sim, certo? Eu vou aplicar Snell, então. Ou seja, o seno do ângulo de incidência, já vou substituir, tá, pessoal? O ângulo de incidência, então, equivale a 45 pelo seno do ângulo de quem? De refração é igual a N passa. Pessoal, ó, passa para a água e provém, então, do ar. Substituindo raiz de 2 sobre 2 seno de 45, o seno do ângulo de refração, de certa forma, é o que eu quero, porque se eu quero o ângulo tendo o seno, eu consigo. Olha só, passa índice de refração da água, raiz de 2. Pessoal, eu só vou fazer o seguinte, eu vou passar isto aqui multiplicando, né, ó, esse seno multiplicando aqui, vocês vão ter, né, que o seno do ângulo de refração vezes raiz de 2 é igual a raiz de 2 sobre 2. Portanto, pessoal, ó, raiz de 2, ou seja, o seno do ângulo de refração, nesse caso, vale meio, tá? Portanto, a medida do ângulo é de 30 graus. Legal? Então, aqui, ó, eu sei quanto vale o ângulo de refração. Então, se vocês olharem na figura, o que eu fiz, pessoal? Eu fiz assim, ó, isto valia quanto inteiro? 45, certo? 30 é menor, então o que eu fiz? Ó, eu diminuí, e aí sim eu obtenho o meu ângulo de refração, que nesse caso vale 30 graus, tá? Se precisar aí, se eu não tivesse construído, eu poderia construir o meu raio refratável. Facinho fazer? Muito legal. O que eu fiz agora, pessoal, tá? No exemplo 2, é algo parecidíssimo. Só que agora eu inverti, ó, eu joguei luz, certo? Então, esse é o meu incidente e este é o meu raio refratado. Eu joguei luz da água para o ar. Então, o que muda, certo? De novo, se eu tivesse que calcular a medida do ângulo de refração, quanto ele valeria? Pessoal, de novo, é só, certo? Aplicar Snell aqui. Joia? Então, olha o que eu vou fazer agora. Presta atenção comigo, então. De novo, ó, no canto da figura, agora, ó, a luz, certo? Ela estava, ó, percorrendo a água e passa. Então, ó, provém, vem e passa. Certo? Tranquilo? Continuando aqui, ó, eu sei quanto vale o ângulo de incidência e sei quanto vale os índices. Então, é só aplicar Snell. Portanto, o seno do ângulo de incidência pelo seno do ângulo de refração é igual a N passa para o ar,
provém da água. Seno, senhores, agora de 30, eu preciso saber o seno do ângulo de refração para saber o ângulo. Passa a ar, provém raiz de 2. Vou multiplicar em cruz. Então agora o seno de 30 é meio vezes raiz de 2, uma vez o seno é o próprio seno. Ou seja, o meu seno do ângulo agora, senhores, do ângulo de refração, vale raiz de 2 sobre 2. Portanto, o ângulo de 45 graus. Então aqui, pessoal, agora, como é que eu faria isso? Então, ó, o que eu poderia fazer aqui? Pega a minha régua, vou criar o prolongamento do raio incidente, tá? Tá aqui o prolongamento do raio incidente, pessoal. Então, ó, o que eu tenho agora? Eu tenho o seguinte, né, ó, eu sei que este ângulo aqui, ó, valia quanto, pessoal? 30, certo? O ângulo que eu obtive agora de refração é de 45, é maior. Então, o que eu fiz? Ó, da normal até o raio refratado, criei um ângulo maior, que agora, né, é o meu ângulo de refração, cuja medida vale 45. Fácil, tranquilo? E agora eu quero mostrar uma das coisas mais importantes, talvez, né, para a resolução de exercícios, pessoal. Sobre o que eu estou falando. Então, olha aqui comigo, preste atenção aqui. Pessoal, tá? Então, o que eu percebi aqui? Que eu incidi luz do ar para a água, certo? Ó, a interação aumentou e a luz, o que? Refratou. Refratou de que maneira? Olha só, pessoal. O caminho seria esse daqui, né? E, na verdade, sai refratado, sofreu uma aproximação, certo? Então, ó, ele sofreu uma aproximação em relação ao normal. Então, o que a gente diz? O que a gente sabe em física? Isso serve sempre, isso é importante, isso resolve uma quantidade de exercícios enormes aí, pessoal, tá? Sobre o que eu estou falando? Ar, índice de refração igual a 1. Água, raiz de 2, em torno de 1,4, certo? Quem tem índice de refração maior? A água, do ar é menor. Então, ó, para quem tem índice de refração menor, eu vou associar um sinal de negativo, ou seja, ele é menos refringente, certo? Para quem tem uma índice de refração maior, um sinal positivo, porque ele é mais refringente. Então, olha só comigo aqui, isso acontece sempre. Toda vez que a luz refratar de menos para mais, a gente diz assim, né? A luz irá, o raio irá se aproximar da normal. Então, menos mais, aproximais. Isso vai acontecer sempre. E, pessoal, como a gente percebe, né? Tá aqui o contrário, né? Ó, índice de refração, raiz de 2, 1,4. Então, ele tem maior índice, ele é mais refringente. 1, ele é o menos refringente. Então, se eu inverter agora, ó, de mais para menos, o que aconteceu com a luz? A luz aqui, pessoal, ó, afastou em relação ao normal. Então, de mais para menos, afastemos, ou seja, certo? A luz irá afastar em relação ao normal. Pessoal, essa aula é só, e essa parte final é importantíssima, certo? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Muito legal, muito bom. É isso aí, pessoal. Abraço.